Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 15ª aula de Fundamentos de Redes de Computadores. O que nós aprendemos na última aula? Nós vimos a camada física da rede, onde nós vimos o Ethernet, o endereço MAC, onde aprofundamos os nossos conhecimentos do endereço MAC. Nós vimos que este endereço é o endereço físico da rede de computadores. E vimos as principais classificações, certo? Então, hoje iremos iniciar o nosso estudo através dos meios de transmissão de dados, que são responsáveis pela troca de informações entre dispositivos que compõem uma rede, certo? Então, diversos equipamentos podem ser utilizados para fazer a comunicação de uma rede, como, por exemplo, a placa de rede e o roteador, que foram equipamentos que nós já vimos em aulas passadas, certo? E como também já sabemos, diversos outros equipamentos também podem fazer parte de uma rede de computadores. Então, hoje iremos ver o cabeamento. Nós já iniciamos o nosso estudo sobre cabeamentos em aulas passadas, mas agora nós iremos aprofundar o nosso conhecimento a respeito deste assunto, certo? Então, o meio de transmissão de dados através de cabos possui 3 tecnologias distintas, porém importantes no contexto das redes de computadores, que são os cabos coaxiais, par trançado e fibra óptica. Os cabos coaxiais foram bastante utilizados em redes de computadores antigas, certo? Mas eles possuíam uma série de limitações, como, por exemplo, mau contato, conectores caros, cabos pouco maleáveis e tinha um limite de velocidade de 10 megabits por segundo. Então, foi por certo tempo utilizado como cabeamento para a interligação de redes de computadores. Então, um cabo coaxial é basicamente composto por 4 elementos da parte interna para a externa. Como nós podemos observar aqui nesta imagem, nós temos um fio de cobre, que é responsável por transmitir os sinais elétricos. Bem aqui. Nós temos um material isolante, que tem o intuito de minimizar as interferências eletromagnéticas que são produzidas pelo cobre. Temos um condutor externo de malha. E temos uma camada plástica protetora do cabo. E aqui nós temos os cabos do tipo par trançado, que são bastante utilizados em uma rede local de computadores, que provavelmente você tem aí na sua casa, certo? E este tipo de cabo é composto por pares de fios de cobre que são trançados entre si. Eles possuem diferentes tipos, categorias e padrões. Então, existem nomenclaturas que remetem ao cabo de par trançado, como, por exemplo, 10 base T ou 100 base T. Uma outra expressão nos remete à ideia de cabo par trançado, que é a expressão Ethernet, certo? Que é bastante usual no funcionamento das redes de computadores. Então, fazem uso do material condutor, que é o cobre, para transmitir sinais elétricos. Associado a isto, temos basicamente a frequência que este sinal é transmitido e a quantidade de bits que podem ser transmitidos por segundo. Por tratar de um material condutor de sinais elétricos, os cabos par trançados estão sujeitos a interferências eletromagnéticas externas. Então, qual seria a vantagem de se utilizar este cabo do tipo par trançado? Seria o baixo custo que ela tem, a flexibilidade na hora da manutenção, corrigir eventuais problemas e expandir o número de computadores ligados à rede. Certo? Então, este par trançado é dividido em certas categorias. No caso, nós temos uma espécie de classificação, categorias do mesmo, no caso, frequência, velocidade de transmissão. As categorias do cabo par trançado vão de 1 a 7, e para todas as categorias, a distância máxima permitida entre um ponto e outro, onde o cabo é utilizado, é de 100 metros. Então, aqui nós temos as categorias do cabo de par trançado. No caso, a categoria vai de 1 a 7.
Aqui nós temos a taxa de transferência máxima de cada categoria e a frequência, certo? Então, no quadro, é possível visualizar um comparativo entre as categorias existentes, taxa de transferência e frequência, certo? Os cabos CAT1 e CAT2, ou categoria 1 e 2, não são mais conhecidos pela TIA, certo? Que é uma associação de telecomunicações. Então, essa associação é responsável pela padronização dos cabos. Então, a categoria 3 foi a primeira desenvolvida objetivamente para uso em redes de comunicações. E como características desta categoria, introduziu-se a ideia de endereçamento dos pares de cabo, sendo que cada metro de cabo possuía uma quantidade diferente de tranças, se tornando assim menos suscetíveis a interferências eletromagnéticas externas. Aí nós temos outras categorias, no caso a categoria 4, que não é mais reconhecida pela TIA, certo? Os cabos possuíam uma qualidade superior às da categoria 3, porém não tiveram uma vida útil duradoura no segmento de cabeamentos de rede. A categoria 5 foram substituídos pelos cabos da categoria 5E, que foi uma versão aperfeiçoada do padrão, que reduz a interferência e a perda do sinal, bastante usuais em redes locais atuais, principalmente pela taxa de transmissão máxima de 1000 megabits. Então, aqui na figura, nós podemos observar um cabo categoria 5E e a categoria 6, certo? Então, podemos observar que as informações gerais do cabo, como padrão, tipo e categoria, já vêm rotuladas no próprio cabo, como podemos observar bem aqui, ó. Nós podemos observar que esse daqui é da categoria 5E e esse daqui é da categoria 6, certo? Porque os da categoria 5E foram substituídos pelos cabos da categoria 6 e 6A, porque podem ser utilizados em redes de 10 gigabits por segundo. E a categoria 6, que foram desenvolvidos para redes Gigabit Ethernet e podem ser utilizados em redes de 10 gigabits por segundo com a distância máxima entre dois pontos limitada a 55 metros, diferente do padrão 5 e do padrão 5E, que possuem um alcance de 100 metros. A categoria 6A foi introduzida no interior do cabo um separador, que é uma espécie de cabo plástico para reduzir o problema do crosstalk, uma interferência provocada entre os pares de cabo, certo? Então, nessa categoria, o cabo ficou mais grosso e menos flexível em comparação com os outros tipos de cabos. Então, aqui nós podemos observar bem, né, a diferença entre o cabo da categoria 5E e da categoria 6A. Certo? E, finalmente, a categoria 7, que inicialmente pensados para o padrão de 100 gigabits, podem vir a ser utilizados no futuro em substituição a tecnologias anteriores. E aqui eu tenho uma atividade para vocês. Eu quero que vocês falem sobre os meios de transmissão, né, conceito, para que ele serve, quais as limitações dos cabos coaxiais e qual a vantagem do par trançado. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós vimos sobre meios de transmissão de dados, aprofundamos o nosso conhecimento sobre cabeamento, no caso, sobre cabos coaxiais, par trançado e fibra ótica, mas nesta aula nós focamos nos cabos coaxiais e par trançado, certo? No caso, o par trançado, nós vimos que tem categorias que vão desde a categoria 1 até a categoria 7. Aqui nós temos as referências, por hoje é só e até a próxima aula.